Os treinadores, principalmente os formadores, eles deveriam, né, ter uma conexão muito maior, mas muito maior mesmo, com esses processos evolutivos, né, PC? Porque daqui a pouco, em uma certa idade, tua prioridade é que o jogador controle a bola com as duas pernas, um exemplo. Bom, na próxima fase, a gente vai para outros fundamentos, ou de cabeceio, ou de... Enfim. Esses processos sendo respeitados, ele vai chegar em uma determinada idade, ele já sabe, o treinador já sabe que ele sabe controlar a bola com os dois pés, sabe conduzir a bola com os dois pés. Então, esses processos, eu acho que deveriam ter muito mais cuidado. Porque, como tu falou, esse jogador sub-20, quem era o treinador do sub-15 quando ele não sabia cabecear? E aí já entra outro tema. Vocês acham que a responsabilidade do não pensar deles vem do treinamento desde o início lá do futsal, voltando como formador, ou também é da busca do atleta? Da falta dela, quer dizer? Depende de como você está conduzindo a formação e utilizando o futsal para isso, entende? Porque hoje está se falando muito do futsal, dessa ligação com o futebol. Mas os métodos são exclusivos. Cada clube tem um modelo. Então você não tem como estabelecer uma regra para isso. É claro que você pode sim estimular na criança lá, seja lá sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, utilizando o futsal para os comportamentos que você precisa para o futebol. Então existe essa briga que, mas isso esvazia o futsal. Não, não esvazia. Porque o menino que treina futsal, todos, em algum momento, eles vão tentar jogar futebol. E se deu, deu. Se não deu, ele volta a jogar futsal. O problema é o que você está estimulando lá para levar para o futebol. E qual é a região do país que você está. Porque se você está estimulando velocidade, você tem que estar no Nordeste, que é onde os meninos são velozes. Técnica do Sudeste. Isso é geopolítica do futebol brasileiro. Mas eu não vejo, eu tenho dito isso, eu não vejo que o futsal seja ferramenta. O futsal empreende para o futebol, só que o futebol hoje está fazendo coisas que o futsal está deixando de fazer. E isso me incomoda um pouco, porque é a essência do nosso jogo de futsal. E a nossa essência de futsal, ela precisa de discussão. O futebol tomou 7-1 para começar a discutir futebol. E o futsal não está querendo discutir futsal. Então, eu tenho visto muitos problemas com relação a isso. E é por isso que os meninos querem jogar futebol. Porque eles estão entendendo que o futsal faz parte do processo de empreendedorismo para o futebol, que é isso que está todo mundo querendo. E não você estabelecer como ferramenta, sem estabelecer que comportamentos contemplam o modelo daquele clube, daquele país, ou daquela seleção, ou daquela modalidade. E jogando um pouquinho pro teu lado, PC, como treinador agora de volta, né, que você já... a tua formação é no futebol, né? Formado na Ferroviária, Guarani, enfim. Agora, nesse retorno ao futebol, esses comportamentos do futsal fazem sentido no dia a dia de treino? Como é que está sendo isso vamos dizer assim, definir a questão metodológica do São Paulo juntamente com o Alex, o qual assumiu como treinador do Sub-20? Não é que nas nossas conversas o futsal esteve presente sempre, mas o que nós estamos fazendo lá é detalhar o que é simples. Então, quando a gente resolve melhorar a velocidade, a tensão do passe, a velocidade da bola para os jogadores, a gente encontra na bola de futsal uma solução. Por quê? Porque ele perde mais tempo para enquadrar o corpo e refinar o gesto técnico. No caso, a bola de futsal na grama. Então, nós temos usado bola de futsal em toda a parte conceitual. Essa é nova, né? Em toda a parte conceitual de treinamento lá, seja no aquecimento, seja na ativação, seja na primeira parte de um treino de transição, de um rondo, enfim. Está sempre presente. E quando a gente estatisticamente analisa a melhora do percentual de acerto de passe da nossa equipe, isso fica evidente para nós que quando o GPS está nos dando que a nossa equipe hoje, os nossos médios, por exemplo, eles
estão ali correndo 1 quilômetro por jogo a mais de 25 quilômetros por hora, que é uma média alta pra caramba, e você vê que eles acertam muitos passos, você vê que a velocidade da bola está compatível com a velocidade necessária para a intensidade do jogo. Então, o São Paulo Sub-20, o Alex construiu uma maneira de jogar que deixa os meninos extremamente confortáveis e o jogo está divertido de assistir, que é o que ele queria. Um jogo divertido, que você queira ver. E a gente tem comentado que as pessoas querem ver o futsal, o time Sub-20 do São Paulo jogar. Não só quem está assistindo, mas quando abre a tabela ali, vocês estão líder, né? E é claro que por trás disso existe toda a organização defensiva, a organização ofensiva de bola parada, as transições, tudo é treinado. O que a gente fez foi refinar uma coisa simples, que é passar a bola. E uma coisa, né, PC, um pouquinho mais além, né? Eu lembro que quando eu era jogador, eu acho que, não sei se o Alex tem noção disso, e tu também, que quando essa conexão e essa correção com o jogador, de passe, de velocidade, essa conversa, um PC, um peso que tem o PC, um peso que tem o Alex, eu acredito muito, e pela minha curta experiência, que às vezes isso é mais do que uma correção técnica. Tu tem que conectar com o jogador. Ele tem que ver, ele tem que sentir, que tu domina esse assunto, e hoje eu vejo que muitos jogadores não aceitam, digamos assim, uma correção ou não levam a sério e passam uma oportunidade. Então, essa foi uma situação que eu acho que vocês devem ter essa noção do respeito e da credibilidade, porque uma correção de um Alex, de um PC, num jogador de 20 anos, acelera muito o processo de aprendizagem, que ele demoraria meses para assimilar. Vem cá, faz assim, o Alex, faz assim. PC, tal, faz assim. Essa conexão com o jogador, com a pessoa, não é só a correção do gesto técnico, sabe? Eu acho que isso acelera muito essa evolução. Eu tenho certeza que no São Paulo, juntando essa situação, né, essa inovação, né, PC, que está fazendo, e essa conexão que vocês têm, que eu conheço um pouco do teu trabalho, com os jogadores, esse convencimento é muito mais rápido, é muito mais veloz. Mas é aquilo que eu disse, eu te perguntei sobre isso e é uma coisa que eu tenho essa preocupação, que é estabelecer a alma do porquê nós estamos fazendo aquilo. Se eles entenderem o porquê nós estamos fazendo aquilo, você influencia e convence à medida em que eles, em campo, se sentem confortáveis para a execução simples, do passe curto, passe longo, com velocidade. Então, assim, só a título de exemplo, eles ficam brincando de passar a bola longa, que eles começaram com aquele negócio de fatiar a bola, sabe? E eu acabei, era uma briga minha e do Alex, vai fatiar melancia, a bola precisa chegar rápida para o outro lado. Então a gente começa a botar na cabeça deles que a velocidade da bola determina que o balanço defensivo do adversário não consiga chegar. Então você acelera. Então, existe uma série de coisas que estão sendo executadas ali com relação a isso que está deixando com que eles fiquem melhores numa coisa que é simples, que é passar a bola. Então a gente quer que eles fiquem melhores agora em outras coisas simples também. Então, por exemplo, as bolas paradas, que a gente tem block segue, 2, 3 bloqueios, já fizemos gols de bola parada, já fizemos gols de saída de pressão, por exemplo, que no futsal a saída de pressão lá é primeira de construção, saiu, foi até dentro do gol, fez gol. E já fizemos 3 ou 4 nesse campeonato. Eu assisti. Então, tudo isso, o futsal perdeu. O goleiro pega a bola, joga direto, joga aqui pertinho, dá um passe agora para frente, depois joga para lá, transfere, entendeu? Não? Então, hoje, quanto o futebol precisa influenciar o jogo de futsal? O que a gente perdeu? Então, quando a gente começa a caminhar na direção contrária, em teoria, utilizar a bola de futsal lá, então a gente já vê os meninos do 14 utilizando no treino da segunda-feira. O CT do São Paulo tem um campo de showball,
Então a gente utiliza também, faz tabelinha, por quê? Porque a gente precisa fazer eles entenderem que o duelo de 1 contra 1 é importante. Então você precisa no 1, 2, 1 ali, naquela tabelinha, virar a favor do cara.